Boa tarde a todas, a todos. Hoje vamos ler o comentário traduzido em português do Evangelho do próximo domingo, dia 26 de janeiro, comentado pelo Frei Alberto Maggi, um teólogo italiano, biblista, exegeta, que estuda há muitos anos os 4 evangelhos. E o episódio de hoje tem como título aquela frase que Jesus vai anunciar no Evangelho, dizendo: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então, vamos começar a ler o comentário. A liturgia desse domingo nos apresenta o início do Evangelho de Lucas e depois apresenta o primeiro sermão de Jesus em Nazaré, sua cidade natal. Qual foi o resultado? Um grande fracasso. Mas vamos ver o que o evangelista escreve. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Lucas copia quase 2/3 do Evangelho de Marcos e os coloca em seu trabalho. Segundo os estudos mais recentes, Lucas aparece como um rabino, portanto, uma pessoa muito culta, bom conhecedor de toda a história e a tradição de seu povo. E continua: como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros, literalmente servidores. Esse termo é importante. Servidores da palavra. Os crentes são servidores, ministros da palavra, não donos da palavra. Quer dizer, não devem dominar essa palavra. Os cristãos devem se colocar a serviço dessa palavra para que possa chegar a toda criatura. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, portanto já se percebe a atenção, o escrúpulo do rabino, continua: também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Esse trabalho, portanto, é dedicado a um ilustre e excelente personagem. Essas palavras eram reservadas para grandes personagens. Nos Atos dos Apóstolos, eram para os governadores romanos. Ele fala Teófilo. O nome significa amigo de Deus ou amado por Deus. Mas quem é esse Teófilo? Os estudos mais recentes, no início dos anos 2000, confirmam que Teófilo é o terceiro filho de Anás, o sumo sacerdote. Ele próprio foi sumo sacerdote entre os anos 37 e 41 e era cunhado de Caifás. Então, Lucas dedica o seu trabalho a um sumo sacerdote que, com sua família, teve uma história importante na vida de Jesus. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Eis aqui o evangelista nos faz entender que esse sumo sacerdote, Teófilo, tinha aceito na sua vida Jesus como Messias. Na verdade, Lucas quer nos mostrar a origem e a profundidade de seu evangelho. Em seguida, a liturgia de hoje pula os outros 3 capítulos e nos leva até mesmo o capítulo 4, versículo 14. Começa assim: Jesus voltou para a Galileia. A Galileia era uma região desprezada. Lembramos, no Evangelho de João, com qual desprezo fala-se dessa região, quando os fariseus e os sacerdotes dizem: nenhum profeta surge da Galileia. Portanto, uma região ignorada por Deus. Continua o Evangelho: com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. O evangelista nunca afirma que Jesus entrou numa sinagoga para o culto. Jesus ia sim às sinagogas para ensinar sua mensagem, livre dos ensinamentos que os escribas transmitiam nas próprias sinagogas. E é claro que esse comportamento de Jesus só podia ser ocasião de acidentes.
A primeira das 4 vezes que Jesus entra numa sinagoga já gera uma situação de conflito. Diz o Evangelho: e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Na liturgia da sinagoga havia, como é costume nas nossas igrejas também, um ciclo trienal de leituras. Iniciava-se com um salmo, o Salmo 92, e em seguida havia uma leitura, a leitura de uma passagem da lei, a partir do livro do Deuteronômio. E em seguida se concluía com a assim chamada leitura da saudação, isto é, a leitura de um profeta. Então Jesus se levanta para ler. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Naquele sábado era preciso ler esse profeta, mas Jesus aqui faz uma primeira transgressão. O evangelista escreve: abrindo o livro, Jesus achou. A palavra grega usada pelo evangelista é eurisco, de onde vem a famosa exclamação de Arquimedes, que todos conhecem: Eureka, achei. O que isso significa? Eu achei, mas eu achei o que eu procurava. Então Jesus não concorda com o que a liturgia apresentava a ele naquele dia, mas foi procurar um trecho particular. E o que procurava Jesus? A passagem da consagração do Messias, o capítulo 61 do profeta Isaías. Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Na liturgia judaica, os textos eram lidos na língua sagrada, isto é, o hebraico. Mas, já que as pessoas não entendiam mais essa língua sagrada, precisava de um tradutor que traduzia cada versículo. Continua o evangelista: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Eis aqui a unção, em hebraico Messiá, da qual nasce a palavra Messias. Portanto, consagrado com a unção de Deus. Ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Qual é a boa notícia que os pobres esperam? O fim da pobreza. Esse será o objetivo de Jesus: criar uma sociedade alternativa onde as pessoas, em vez de acumular para si próprios, compartilhem com outras pessoas. Continua: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Eumad explica: os cegos eram os prisioneiros que viviam em cavernas subterrâneas, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor é o jubileu, quer dizer, o ano da libertação de todos os habitantes do país. Nesse ponto, Jesus para de ler. A leitura não poderia ser interrompida, porque o trecho continuava com as palavras que o povo tanto esperava: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso era o que o povo esperava. Jesus não concordava, porém, com Isaías. Por parte de Deus há somente uma palavra de amor, de graça, nunca de vingança. A tensão está no máximo. O evangelista escreve: depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Portanto, a leitura é terminada. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Na sinagoga há uma grande tensão. Pois bem, Jesus começa com o que mais tarde irá causar uma explosão de raiva. Todos que tinham os olhos fixos nele irão tentar matá-lo. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E o evangelista acrescenta: com os vossos ouvidos. Por quê? Ele prepara a recusa
com a citação do profeta Ezequiel, que diz: Filho do homem, você está morando no meio de uma raça de rebeldes que tem olhos para ver, mas não veem, tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, porque são de fato uma raça de rebeldes. Assim se prepara a recusa, queremos ver no próximo capítulo.